Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Na Trilha Cast. Hoje nós estamos com as mulheres dos dados, né? Com as mulheres das planilhas, da análise. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Carol, analista de dados jurídicos da Data Lawyer, e a Alana também, gerente de Legal Ops da IHTS. Falei certo? EHTS. Sabia que eu ia errar, mas tá tudo certo. Também. Tá Pronto, tudo gente. Vocês com certeza... A gente tava até aqui agora discutindo que todo mundo chama a empresa às vezes de ETS, mas EHTS, pronto. Gente, primeiro, obrigada por ter aceito o convite. Vocês são mais que especiais. Minhas ex-alunas lindezas lá da T4. E hoje, o meu objetivo da gente trazer uma mesa aqui, brincando assim, né, de dados, mas é porque é um tema super em alta. Carreiras que às vezes não são tão abordadas. Com certeza, na faculdade, a gente às vezes tem uma aversão, né? Matemática, exata, gestão, isso não faz dia a dia da vida tradicional do que é passado ali dentro de uma faculdade. E aí, quando a gente começa a vir para um mundo mais de tecnologia, quando a gente começa a vir para um mundo inovador, que cada vez mais você precisa ter eficiência, você precisa ter processos, você precisa economizar tempo, ganhar mais dinheiro, a gente começa a valorizar, então, esses dados. E aí, o meu objetivo era trazer principalmente a Carol para falar um pouco mais da jurimetria, que é onde a DL trabalha com muita intensidade. Sim. E, ao mesmo tempo, o contexto de Legal Ops, que vai trabalhar com dados também, sem dúvida alguma, mas muito mais pela parte analytics. E aí, às vezes, o profissional só fala assim, eu quero trabalhar com dados. Aí, do nada, ele acha que ele só pode ser, às vezes, um cientista, um analista de dados jurídicos e não vê uma outra contrapartida dessa possibilidade. Então, o nosso objetivo hoje é circular e circundar essas oportunidades. Mas antes de mais nada, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? Como que foi esse encontro, como que a Carol se tornou uma analista de dados jurídicos, como é que a Alana também, se hoje é uma gerente de Legal Ops. Carol, vamos começar? Bora. Bom, eu sou formada desde 2014, então eu já estava aí nessa estrada da advocacia há praticamente 7 anos, né? E primeiro, assim, eu nunca quis ser advogada, então já tinha alguma coisa errada. Mas eu sempre sonhei e defendi que eu seria servidora pública. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui estudando tudo mais para concurso, fui prestando as provas, eu fui percebendo que aquele universo não fazia parte do que eu tinha desenhado como universo de funcionalismo público. Não era aquilo. Posso só te fazer uma pergunta? De onde veio essa vontade de meu sonho era ser servidora pública? Era um sonho legítimo seu? Ou era um sonho contextualizado de família? Ai, minha filha, você tinha que buscar estabilidade. Só porque às vezes acontece. Sim, acontece. Assim, naturalmente veio de mim. Eu tenho relatos, inclusive, da minha família, de muito pequena, dizendo que eu seria juíza, porque eu queria ser juíza. Só que, assim, conforme o tempo foi passando, escola, tudo... lógico que você tem essa pressão da sociedade de ter uma carreira que ela seja consolidada, que ela seja estável, que ela tenha um status. Infelizmente, a gente sabe que muito concurseiro, ou quem já está como servidor público, tá lá dentro muito por status. Sim. E aí a gente vê o que tem isso exatamente. Onde que isso está desaguando, então, né? assim, eu diria que foi um mix. A ideia surgiu como um desejo... natural mesmo, só que a sociedade foi como se ela estivesse validando aquele meu desejo. Sim. Então, a sociedade estava dizendo para mim, seja juíza mesmo, porque é isso que vai te trazer dinheiro, vai te trazer estabilidade, vai te trazer status. Imagina você falar para as pessoas, eu sou juíza. E assim, legal, bacana, até um tempo aquilo fez sentido para mim, só que conforme eu fui vivendo direito, seja na faculdade, seja em estágio, ou depois mesmo de formada, eu percebi que não era tão fantástico assim, não pelo universo em si, mas como ele está sendo trabalhado. Então, eu acho que não é novidade para ninguém
que o Poder Judiciário tá às traças. E isso muito conectado com esse tradicionalismo do direito. Sim. As pessoas, elas não buscam fazer diferente e elas não buscam prestar o direito para a sociedade da forma como deveria. Temos raras exceções. Temos raras exceções, né? Temos que vão, exceções vão aumentar que vão cada alimentando vez. a Exato. inovação, vão alimentando, mas infelizmente a gente ainda tem um serviço público muito, muito ruim, né? Sim. E eu acho que a gente vai mudar isso. Eu confio plenamente. Mas vai demorar. Sim. Vai demorar porque a gente ainda tem a resistência. Sim, com certeza. Mas, enfim, queria ser servidora pública, percebi que não era pra mim. E aí, eu falei, bom, já tô aqui advogando mesmo, né? Vamos seguir o baile. Só que na pandemia, e foi realmente assim, a pandemia me transformou em muitos sentidos, e principalmente nessa questão de sair do piloto automático. Então, eu era advogada porque eu era advogada. Entendi. Só que aquilo não fazia sentido pra mim, já tinha tempo. Só que eu falava, bom, eu não quero mais prestar concurso público. E não Tô infeliz onde eu tô. E agora? O que eu faço? E aí, eu cheguei a cogitar fazer outra graduação, como eu já comentei com um monte de gente, porque não existia pra mim ali, naquele momento, outra possibilidade, que não fosse a advocacia ou concurso público. E aí, magicamente, porque as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, eu vi um anúncio do Nova Era. E como muita gente, vocês já devem ter ouvido falar, falei, gente... Isso aí é fake. Essa louca tá falando? Quem que é? Da onde que ela tirou isso? Só que eu falei, bom, não tenho nada a perder. Sim. E aí eu fiz o curso inicial lá, né? Pra depois realmente entrar no Nova Era. E ali dentro eu descobri muita coisa. Não só, que eu sempre falo, né? Não só profissionalmente, mas mais e com muito mais valor individualmente. Sim. Então, eu entendi o que era importante pra mim, o que eu era boa, o que eu sabia fazer bem, o que eu precisava trabalhar pra melhorar. E aí, ali dentro, eu descobri, e cada vez eu acho que a gente vai descobrindo mais, porque a gente vai lembrando das coisas e vai tendo insights. Ali dentro, eu descobri que sim, a tecnologia pode fazer parte do direito. Fortemente. O direito precisa da tecnologia. Sim. E aí, assim, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente fecha os olhos, finge que não tá vendo, ou a gente encara. Com certeza. E eu resolvi encarar. E aí foi uma longa jornada. Não vou dizer assim, ai, gente, olha, ontem eu era advogada flores. E hoje eu tô aqui, ó, plena, como analista. Não foi. Mas foi uma jornada gostosa, porque eu sabia que eu tinha um objetivo final. E ele podia demorar um pouco mais do que, de repente, para outras pessoas. Sim. Mas a gente não pode se comparar com os outros. Com certeza. E aí eu fui estudando, assim, temas que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse estudar. Coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí, assim, às vezes você fala, gente, mas será mesmo? Porque... Sim. Isso nunca fez parte da minha vida. Só que eu falei, gente, pior do que tá, não pode ser. Então, e aí eu fui estudando, né? Assim, não vou entrar no mérito de cada tema, mas eu fui estudando. E aí me surgiu essa oportunidade. Inclusive, foi indicação de uma aluna do Nova Era também. E aí eu fiz o processo seletivo, entrei. E assim, é mágico. Porque realmente você enxerga que você tem capacidade de fazer aquilo que você quiser. Você consegue chegar onde você quiser. E hoje, sendo uma analista de dados jurídicos, eu enxergo que eu tenho muito mais para estudar, muito mais para aprender e muito mais para contribuir com as pessoas. Perfeito. Para que elas vejam o que a gente está vendo. E é muito legal que eu queria que você deixasse registrado, porque foi do zero, né, Carol? A gente... já trouxe outros convidados que talvez vieram um pouco da tecnologia e conectaram isso com o direito, mas que não foi o seu caso. O seu caso é do direito e ponto. Sim. E teve que trazer do zero todo esse conhecimento e começar a estudar ali coisa. Você fala, que é isso? Eu nunca vi nada na vida. Mas eu acho que você falou, cara... Isso aqui faz sentido. Sim. Num primeiro momento, não sei nada, vai ser desafiador, mas nada que com uma repetição eu não consiga chegar. E assim, a gente pode dizer que existe uma vantagem
em carreiras mais inovadoras, Aham. porque não existe nenhum profissional no mercado pronto. Perfeito. Você pode procurar onde for, você não vai achar alguém que esteja 100% preparado, mas porque ninguém nunca tá. Então, assim, a gente tem essa vantagem de ter a possibilidade de surgirem vagas, tudo mais, que queiram te proporcionar aquele aprendizado. Sim. Então, assim, eu não cheguei pronta. Eu lembro até que quando eu fui selecionada no processo seletivo, eu realmente perguntei, mas por que eu? Aham. E aí, assim, a explicação que o meu atual colega de trabalho me deu foi, assim, fantástica, porque realmente fui muito mais eu como pessoa, Sim. com as minhas soft skills, com as minhas habilidades técnicas, enfim. Com a vontade de aprender. Com a vontade de aprender. Eu não sei ainda, mas eu quero saber. Uhum. Que eu fui a selecionada. Então, assim, lógico, teve todo o processo seletivo, as provas e tudo mais. Teve a questão técnica ali. Mas não foi o diferencial. Sim. Então, de repente, pode parecer tão distante, mas o mercado não está preparado também. Então, vai todo mundo construir isso junto. Sim. E eu acho que isso que é o bacana, porque você está ali, você está contribuindo. Você colocou um tijolinho ali para que outras pessoas possam entrar também. Perfeito. É isso mesmo. E como que aconteceu com você, Alana? Como que você caiu lá na área de Ops? Ao contrário, assim, da Carol, eu sempre quis ser advogada. Eu me formei em 2012, então a minha trajetória sempre foi... eu quero fazer prazos, quero estar no escritório, depois eu quero migrar para uma empresa, quero desenvolver toda a minha carreira no jurídico. E eu acredito que essas mudanças acontecem ou pelo amor ou pela dor, Sim. né? E para mim mesclou um pouquinho, porque em algum momento da minha carreira, dentro do escritório, já em ascensão ali de fazer uma gestão de carteira, uma posição mais estratégica, eu comecei a me questionar o que existe além desse universo de advocacia, quais são as novas tendências, como que a gente pode atualizar e pensar um pouco também de como eu poderia agregar na minha advocacia tudo o que existia no universo além do que nós conhecemos e também por esse sentimento de fazer diferente, de querer algo além. E aí, entendendo um pouco em pesquisas aleatórias na internet, me veio, como para acho que a maioria dos alunos seus, Pri, além da advocacia e do concurso público, do Nova Era do Na Trilha. Sim. E a primeira sensação é, mentira, não tem. Ou você vai advogar e ramificar vários nichos, ou você vai para a carreira pública. E a carreira pública, apesar de sempre dentro da trajetória do direito, até por uma questão familiar vinha, presta concurso, porque você não presta concurso. Em algum momento eu não estava conectada com esse universo público. Poderia até ser um outro plano, mas não era o meu objetivo. E aí eu falei, deixa eu entender aqui, certamente a Pri talvez lembre que eu enchi ela de perguntas, porque eu sou muito objetiva de querer entender o porquê das coisas, até porque eu estava também pensando em fazer um curso de LGPD. Sim. E aí ficou-se a minha dúvida, invisto no LGPD, que estava muito em voga, ou vou tentar aqui entender esse universo. E aí a Pri começou, olha, a gente tem desde o autoconhecimento até as novas carreiras. Sim. E essa palavrinha autoconhecimento chamou muito minha atenção, porque é algo que eu sempre entendi que era um pilar importante pra gente aprimorar. Sempre gostei muito do tema autoconhecimento, elevação aí de consciência e tudo mais. E falei, eu vou dar uma chance aqui pra ela. Vamos e foi lá. mesmo. Foi mesmo. Eu lembro foi. conversando com a Alana, assim, às vezes no domingo, acho que era domingo, as inscrições se abriam, acho que segunda, e eu conversando. Mas eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção e eu quero levantar agora, porque foi assim, às vezes a gente coloca alguns objetivos na nossa vida e a gente percorre e tem muita fome. E às vezes a gente chega lá e quando a gente chega, a gente fala assim... Será que era isso mesmo? Será que tá fazendo sentido? E isso às vezes pode acontecer N vezes na nossa vida, porque a gente só tem certeza absoluta quando a gente faz, quando a gente passa por aquela experiência. E eu lembro muito de ter acontecido isso com você, de você falar, Pri, cara, eu acho que eu busco uma área mais de gestão, mais de liderança, mas quando eu passei por essa experiência, alguma coisa ali não se encaixava. Aí eu falei... E ela falou, mas eu não sei se eu faço agora um curso mais de gestão, de LGPD. Eu falei, olha, eu acho que você precisa se encontrar. Antes de encontrar algo, você precisa se encontrar. Porque é a partir disso que você vai conseguir tomar as decisões melhores, saber o que faz mais sentido pra você, o que faz menos. E é uma dúvida que às vezes a gente
acaba tendo? Será que eu busco mais do lado de fora? Ou primeiro eu tenho que organizar do lado de dentro para que essa busca do lado de fora seja mais assertiva? Eu acho que isso acontece muito, né? Com vários profissionais. E aí o Andy fez o Nova Era, né? Foi, aí eu resolvi dar uma chance para o universo Nova Era. Sim. E a gente vai, assim, se conectando mesmo, trilhando. Então, desde o início do autoconhecimento, depois você vai tendo contato com o pessoal que também tá passando por dúvidas semelhantes ou outros tipos de dúvida, e aí a gente se conectou muito, eu e a Carol, então é muito lindo estar aqui hoje com vocês, trazendo todas essas experiências. E dentro da jornada, eu tive uma definição de que eu gostaria de estar numa posição mais estratégica. Perfeito. Então, de gestão mais estratégica, também alinhada com um pouco mais de tecnologia, sair um pouco daquele tradicionalismo e daquela burocracia que é uma advocacia mesmo tradicional. Sim. E aí eu senti que fazia sentido para mim naquele momento começar a entender outras opções e oportunidades. E a gente vai fazendo dentro dessa trajetória conexões, LinkedIn, conhecendo as empresas. E para mim, para eu estar ali hoje na IHTS, nessa posição, foi muito um fit cultural. Porque eu vi a vaga sendo divulgada, olhei ali os requisitos, falei, acho que dá para tentar. Sim. E comecei a participar do processo seletivo, e entre uma conversa e outra, eu vi que foi isso mesmo, que teve uma conexão dentro do que eu já faço. Na advocacia, essa vivência de relatórios, de sistemas e tal, faz sentido levar isso para o LegalOps, que acredito que a gente vai acabar abrangendo mais aqui. Uma posição de pensar estrategicamente, de organizar um sistema, de estar lidando com uma gestão de equipes. E aí pronto, eu falo que o LegalOps, ele me escolheu. Eu não escolhi ele diretamente, porque eu sabia o que eu queria trabalhar, com o que eu queria. Agora, como isso chamava e como que eu ia aplicar, foi se aparecendo ao longo da jornada mesmo. Sim. E aí caímos aqui. É verdade. Gente, uma pergunta. A Alana trouxe um pouco assim que o background dela todo da advocacia foi muito aproveitado, e no fundo você mais acumulou outras experiências, outros conhecimentos, como tá acumulando, porque a gente não para de estudar. Mas pra Carol, eu acho que talvez tenha sido bem desafiador, porque é uma área completamente antagônica, né? Sim. Entender de tecnologia. Carol, especificamente sobre esse processo que você começou a viver de transição, de sair da advocacia para ir para a área de dados. Eu lembro da gente falando muito assim, que você estudava com base na confiança de que a vaga ia abrir, que as coisas iam acontecer. Sim. Porque uma dúvida no processo foi, cara, mas isso é novo. Às vezes eu vejo vaga, às vezes eu não vejo. O mercado oscila bastante. Sim. Mas eu falava muito pra você assim, quando você estiver pronta, as coisas vão acontecer. Não adianta uma vaga surgir pra você se você não estiver pronta pra ela. Com certeza. Mas como que foi esse caminhar? Como você tinha que lidar com você mesmo? Porque a gente tem que lidar com a gente mesmo, com as nossas vozes, às vezes com a família. Como que você passou por esse processo de eu tenho que fazer, mesmo sendo incerto, mesmo sendo inseguro, pra conseguir chegar no seu objetivo? Eu acho que uma coisa, assim, importante para qualquer pessoa na vida não vai ser tudo fantástico. Sim. Eu não vou ser sempre feliz. Então, assim, o primeiro ponto que eu tinha muito claro na minha cabeça e que eu acho que acontece com todo mundo que vai fazer uma transição é que aquela minha realidade atual não fazia mais sentido para mim. Então, o que eu fosse me propor a fazer dali para frente, com certeza faria sentido. Sim. Podia ser um sentido de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu não sei. Mas aquilo que estava... O meu presente não me satisfazia. Perfeito. Então, essa era a minha primeira, assim... Era o meu mantra mesmo de todo dia, porque eu sabia que aquilo ali não dava mais. Eu não queria mais aquilo. Então, assim... ter vaga ajuda a gente ter o gás de continuar? Claro, porque eu sei que tem uma vaga ali, tem uma vaga ali, tem uma... E a minha área, gente, eu abri o LinkedIn todo santo dia, procurava todo santo dia, e eu falava, meu Deus, mas não existe! E eu falava, confia. E eu, como mentora do lado de lá, confia, Carol, confia. Meu Deus, mas... E assim...
é um pouco difícil, porque como não tem essa vastidão de vagas, você fica um pouco perdido no sentido de, será que eu estudo A ou eu estudo B? Ou eu foco em outra coisa. Você fica um pouquinho desnorteado. Mas assim, o que eu tinha em mente era, eu tinha que ter noção do máximo de coisas que envolvesse essa nova área. Então, assim, pra já desmistificar, que eu sei que é o que todo mundo pensa, gente, eu não sei programar. Adoro quebrar esse mito. Eu não sei programar, eu conheço, hoje em dia eu posso dizer que eu conheço linguagem de programação, eu entendo o que está sendo feito ali, então os desenvolvedores que trabalham comigo, programadores, a gente troca muita ideia, então eu entendo o que está sendo feito, mas se chegar para mim e falar, programa aí para mim, eu não sei fazer. E assim, tá tudo bem. Eu não sei fazer hoje. Daqui a um ano a gente vai trocar uma ideia de novo e provavelmente eu já vou saber. Então, assim, eu desenhei essa estratégia de saber o máximo de coisas, não profundo, porque profundo demoraria muito tempo, que eu pudesse transitar no ambiente, que eu pudesse conviver com pessoas desse ambiente, que eu tinha noção de que muito provavelmente não seriam do direito, e realmente elas não são. É estranho quem é do direito estar nesse universo, justamente pelo desconhecimento das pessoas. E aí eu me apeguei nisso. Então, assim, eu ia estudando, aí eu via, bom, isso aqui eu já tenho uma noçãozinha, eu já consigo conversar com as pessoas sobre isso. Então, eu vou pegar outro tema aqui. Aí pegava, estudava, tal. Só que, assim, conforme o tempo vai passando e não vai aparecendo a vaga, você vai ficando, tipo... Sério? Só que aí vem a motivação de lembrar que o mesmo sério que eu tinha de não aparecer a vaga era o sério de quando eu acordava de manhã e eu falava, sério que eu tenho que fazer isso? Sério mesmo? Então, eu tinha que balancear qual que era o sério que pesava mais. E o sério que pesava mais era não querer fazer o que eu tava fazendo. Então, eu foquei ali. E eu lembro que eu falava muito, não tem problema se não aparecer a vaga agora, daqui um mês, daqui 3 meses. Ela vai aparecer. E aí, assim, pode ser que, de repente, eu me canse tanto desse meu universo que ele se torne realmente um peso, que eu passe para um universo, digamos, transitório, que já envolvesse uma tecnologia, alguma coisa, que inclusive eu participei de processos seletivos que não eram exatamente o que eu estava disposta a trabalhar, para eu conseguir já vivenciar um pouco mais dessa tecnologia, que a gente sabe que ainda é uma coisa muito nova. E aí, quando aparecer a vaga, beleza, eu tô pronta. E assim, quando eu participei desse processo seletivo, não só desse, mas esse foi mais assim... eu senti mais isso. Eu realmente me sentia pronta. Perfeito. Eu realmente fui fazer a entrevista, fazer as provas, tudo mais, muito confiante. Porque eu tinha feito o meu melhor. E se não fosse pra ser, é porque realmente não era pra ser. Então, eu acho que a gente tem que confiar muito no caminho. Perfeito. É isso mesmo. Concordo plenamente. Maravilhosa. E o que você, Alana, consegue perceber dessa trajetória também? Porque já o mercado de Legal Ops, ele é um mercado que tá bombando, estourado agora de vagas. A gente eu já até tive a oportunidade de falar com outros profissionais que às vezes até erroneamente, né? Porque agora tudo que não é tradicional é Ops. Tudo é Ops agora. E a gente tem que entender que as coisas não funcionam bem desse jeito. Mas como que você também teve que se pautar para demonstrar agora para um mercado não tradicional, de certa forma, que você estava disposta, que você queria pegar toda essa bagagem de anos lá do tradicional e agregar agora com mais gestão, com mais tecnologia? Como que foi esse processo? A gente fala assim comumente que o Legal Ops hoje tem essa nomenclatura, mas que muita gente já faz Legal Ops há muito tempo e não sabe que se chama assim. Então, quando você está estruturando um sistema, você está ali na parte da ponta de um cadastro, uma controladoria, e você vai trazer isso de formas mais eficientes, você está fazendo o Legal Ops, né? Então, é entender que o Legal Ops ele vai ser uma ponta auxiliar do jurídico, no que a gente resume ali de operações, e a ideia sempre é de que a parte
parte técnica da advocacia fiquem com os advogados e quem realmente está focado nisso, e toda a parte auxiliar, inclusive de otimização de fluxo, tempo e dinheiro, fique com a equipe, o pessoal ali da operação. Então, a gente vê o movimento de escritórios começando a entender isso, que é a ponta mais tradicional ainda, que entende, às vezes, uma controladoria, mas acha que o Legal Ops não é bem aquilo. Não se encaixa ali. Ou, não, o Legal Ops não é isso aqui que eu faço. Então, tem um pouco essa resistência, às vezes, até dos escritórios, que já é uma tendência. Tem os jurídicos internos, que têm uma visão de criar um setor específico dentro da empresa para Legal Ops dentro do jurídico. E tem o pessoal também que terceiriza, que hoje é o que a gente faz na Legaltech, de terceirizar os serviços de prestação jurídico de Legal Ops. E aí, dentro dessa situação toda que a gente se encontra, eu acredito que o profissional do Legal Ops, primeiro ele tem que entender essas vagas, porque tem muitas nomenclaturas aí, até com o pessoal na trilha do Nova Era, a gente troca, às vezes, esses insights. Então, pode divulgar ali como um analista, só analista jurídico. Dentro do analista jurídico, eu acho que vai desde, por exemplo, um cientista de dados, aí tem que olhar as especificações, até uma ponta da controladoria ou até um Legal Ops mais específico para um dos pilares, por exemplo, financeiro. Então, ele é um analista jurídico, mas vai cuidar da parte financeira de fluxos de pagamentos. Aí tem o pessoal já mais especializado. Então, aí já vai ser um profissional do Analytics, que aí vai ter que entender um pouco mais das lógicas de Excel, um Power BI. E a ponta da gestão, da gerência, que já vai trabalhar mais organizando todos esses fluxos. E aí, para mim, nessa situação toda foi ter a minha experiência já de entender de processo, de contencioso, do jurídico como um todo, saber mexer também no sistema, saber fazer uma planilha, um relatório para o cliente e pensar de maneira mais estratégica como que isso vai ser aprimorado dentro do dia a dia, porque até como você falou, Pri, a gente está sempre tendo que estudar, se capacitar e entender onde que tem uma necessidade, seja de mercado, para eu também oferecer para o meu cliente, ou seja, dentro da onde eu tô, para agregar ou para expansão, o que eu preciso aprender. Isso eu sei, isso tá ok, aquilo ali eu preciso desenvolver melhor. Então, eu acho que até por ser uma área que está muito em expansão, ela sempre vai tendo outras pontas, de que é o que a gente também resume de pessoas, processos e tecnologia, né? Perfeito. O PPT, e juntar tudo isso e entregar um produto, um serviço. Perfeito. PPT agora não é PowerPoint. Não é mais, gente. Exato. Galera, e agora sim, meninas, na verdade, aí eu já quero entrar mais especificamente na seara profissional de vocês. Carol já trabalha mais com dado voltado para jurimetria. Talvez pode acontecer de uma pessoa que esteja assistindo a gente ou ouvindo nunca ouviu falar de jurimetria. Então, a primeira coisa, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto. O que é essa palavra? Porque, galera, jurimetria, estatística aplicada ao direito. Aí você pensa, estatística, primeiro, você nem sabe o que é estatística, você pensa só no sinal de porcentagem, acabou. Matemática. E fala, fica estatística, aí você fica igual aquele meme da Nazaré Tedesco. Total. Eu me senti assim. Quando eu ouvi a primeira vez jurimetria, eu fui o meme da Nazaré, mas assim, de cabo a rabo. Exato. E por que isso? Porque a gente não tem contato com o tema, mas assim, eu acho importante começar falando sobre jurimetria, destacando que o tema jurimetria é um tema super antigo. Sim. A primeira vez que o tema jurimetria foi trazido a público, digamos assim, foi em 1950. Então, gente, faz muito tempo. Sim. E olha só, a gente está em 2022 e ainda é um tema, assim, muito desconhecido. Sim. Então, olha o tanto que a gente está atrasado. Mas, assim, em linhas gerais, sim, a jurimetria é a estatística aplicada ao direito, mas, assim, não envolve só matemática. Eu não lido com matemática no meu dia a dia. Perfeito. Eu lido com linguagem de programação, inteligência artificial, que é algo que as pessoas também ainda têm muita... Eu acho que as pessoas têm uma visão errada do que seja inteligência artificial. Pensa no robô e é só isso. Exato. É um robô e ele vai me substituir. Não vai. Porque o robô só vai existir se o humano existir. Exato. O próprio nome já diz, né? Inteligência artificial. A gente tem que ensinar o robô. Sim. E não pensem no robô como um robô mesmo. Sim,
porque já pensa lá no robozinho lá, né? Porque eu pensava também, e assim, isso é algo que eu tenho visto no dia a dia e que vai desmistificando. Então, eu pensava o robô como um robô mesmo. Hoje em dia eu sei que, assim, é só uma programação que tá num computador, que foi feita por um humano. Então, envolve a estatística, claro, envolve a inteligência artificial, envolve programação, mas assim, pelo menos a minha parte do trabalho, eu acho que é uma coisa que eu até comento com o pessoal que vem conversar comigo, que é muito, muito importante a gente desenvolver o nosso olhar analítico. Perfeito. Então, assim, o meu trabalho é majoritariamente, justamente por eu ser do lado jurídico, é olhar para a informação que eu tenho, e essa informação, invariavelmente, ela vai estar num processo, olhar para aquela informação além do que ela está me mostrando a princípio. Então, eu vou olhar, sei lá, uma movimentação, e a movimentação é que foi apresentado um recurso. Aquela movimentação, ela pode me trazer muita informação, muita informação. E aí, o meu papel ali dentro, junto com os meninos que trabalham comigo, é descobrir o que a gente pode extrair daquilo ali de informação para apresentar para esse cliente, que vai ser um escritório, vai ser um departamento jurídico, que para ele vai fazer sentido. Perfeito. Porque não adianta fazer sentido para mim, fazer sentido para Lana, fazer sentido para Pri, se não fizer sentido para o cliente. Eu não vou vender um produto ou um serviço se não fizer sentido. Então, assim, isso faz com que esse background do direito, saber o jurídico, ter trabalhado como advogada, me proporcione ter essa visão. Perfeito. Porque eu já estive do outro lado. Então, de repente, desse jeito aqui, não. Talvez do outro. Então, assim, a jurimetria, ela vai muito além do que se fala que é estatística aplicada no direito, porque não é só a jurimetria que a gente usa. Eu acho que se banalizou um pouco fazer a conexão da ciência de dados com a jurimetria. E é muito mais, mesmo porque a ciência de dados, ela é assim... Enorme, loucura, né? gente. E então, assim, se trabalha com muito mais coisa e às vezes coisas que a gente já sabe. Hoje em dia eu tenho essa clareza de que eu já fiz muita análise de dado enquanto eu trabalhava como advogada. Só não tinha percepção. Só que eu não sabia. Hoje em dia eu vejo e isso me ajuda super, porque eu tenho essa habilidade. Ela tá ali dentro de mim, ela é inata. Então, assim, eu só preciso fazer com que ela fique cada vez mais aflorada e cada vez mais lapidada. Sim. Porque é isso que vai fazer a diferença. Então, a gente tem uma plataforma, a gente tem um produto, só que às vezes não vai atender todo mundo. Sim. Então, eu preciso ter esse olhar de sentir a dor do cliente, fazer com que aquela dor seja a minha também e desenvolver alguma coisa que vá atender aquela necessidade. Perfeito. Então, vai muito além do que se fala. E uma capacidade de interpretação muito grande, né? Porque eu acho que tanto a jurimetria quanto o analytics, que é mais na parte, às vezes, de gestão, é importante, porque dado por dado, é um dado, tá lá. Mas o dado conectado com vários outros dados, ele se torna uma informação. Sim. E se você conseguir pegar essa informação e transformá-la em algo precioso, isso sim vai fazer a diferença numa estratégia processual, de repente com a jurimetria, de repente uma estratégia de negócio dentro de um escritório, um departamento jurídico. Então, não é puramente vou trabalhar com tecnologia. É você pegando todo o seu background jurídico para conseguir interpretar aquilo ali e transformar em algo valioso. Exato. Porque ter o dado por ter o dado, se você não tem essa consciência jurídica, você não vai enxergar o valor daquele dado. Se eu trouxer os meninos aqui que são desenvolvedores, programadores, e falar, tá vendo isso aqui? Tô. O exemplo que você trouxe. Interposto recurso. Ele vai, vamos supor, ele pega ali muitos dados, ele vai falar, cara, 300 escritórios estão interpondo esse recurso sobre essa temática. Ele vai conseguir te dar essa estatística de quantitativo. Mas o que significa aquela interposição, aquele recurso, talvez a tratativa do judiciário perante aquela temática? Isso só um profissional do direito consegue extrair. E assim, eu vou até antes, para eles entenderem o que é um recurso. Verdade.
Conceito o conceito do... Porque pra gente é muito trivial. É verdade. É um recurso, é uma contestação. Concluso para despacho. Beleza, pra gente faz todo sentido. Só que pra quem não é do direito, não só da tecnologia, pra qualquer universo que não seja do direito, você tem que... E eu até falo isso bastante com eles, que a gente tem que trabalhar muito a comunicação. Perfeito. Porque eu tenho que conseguir passar pra uma pessoa que não é do direito o que aquilo ali significa num universo que não é jurídico. Sim. Porque senão, legal, apresentou o recurso. O que é recurso? Pra que serve recurso? Qual é a importância disso aqui? Então, primeiro a gente tem que fazer esse trabalho. Lá os meninos já são assim, gente. Acho que já sabem mais do que eu. Já aprenderam bem, tiveram boas aulas. Sim, mas assim, eu acho que muito dessa conexão entre áreas surge justamente dessa comunicação, de todo mundo falar a mesma língua. E se a gente não fala a mesma língua, saber fazer com que a sua língua fique muito compreensível. Acessível, né? Abandonem o juridiquês. Sim. Ele não ajuda em nada. Esse é o movimento. Linguagem simples. Exato. E aí, com isso, vai todo mundo conseguir conversar com muito mais facilidade. Exatamente, exatamente. Você percebe isso também do lado da Analytics, porque, assim, é gestão e precisa de dado. Mas se você não conseguisse interpretar esse dado, você não vai conseguir gerir bem. Qual que é a sua percepção da capacidade que o profissional do direito precisa ter ali, da análise, para conseguir se dar bem na área de legal ops? É exatamente isso que a gente vive falando ali no dia a dia do trabalho. Você ter uma base em Excel com um monte de informação por si só não representa. Sim. Você tem que ter uma base estruturada, sim, aí envolve uma parte técnica de você sanear e muitas vezes até pensando na ciência de dados, os sistemas e a tecnologia vai ajudar a gente nesse alinhamento. E depois você traduzir isso em resultados e formas de trabalhar a estratégia. Então, existem inúmeras questões que a gente pode trabalhar com esses dados, pensando dentro do jurídico, que vai ser desde fazer uma política de acordo, uma questão de provisão de contingência, que aí envolve o financeiro, uma estruturação de base, um saneamento, que tipo de escritório eu tenho que contratar, onde é que eu estou ganhando, onde que eu estou perdendo, como é que o jurídico também vai mostrar valor para a companhia e pensando num departamento interno se você não tem dados. Perfeito. Porque é muito essa visão, né, de que o jurídico dentro de uma empresa, ele só dá gasto. Sim. E eu acho que nessas horas, os sistemas, a inteligência de uma ciência de dados, ou de um analytics, ou de você trazer isso numa gestão estruturada, que é o que a gente chama da gestão jurídica de dados, vai fazer toda a diferença para quem está comprando esse serviço. Sim. E essa questão que a gente também está trazendo aqui da simplicidade da linguagem. Eu vejo que tanto a ciência de dados quanto o LegalOps são áreas muito multidisciplinares e dinâmicas. Então, lá dentro da Legaltech, hoje a gente tem profissionais que não são do direito. Perfeito. E, às vezes, uma coisa que é muito simples pra gente, um termo de uma análise de um contrato ou de um termo que constou no sistema daquela forma, a pessoa tem um pouco de dificuldade. E, então, entra aí a nossa parte da gestão do entendimento jurídico de explicar para ele. E a gente também tem que entender que trabalha com profissionais de todos os níveis e clientes também de todos os tipos. E dentro dos clientes vão ter profissionais desde o gerente, gestor, CEO, até o pessoal que está ali na operação. Então, é saber também a comunicação de como falar para eles. Porque, às vezes, é muito banal para nós escrevermos um e-mail. E uma outra pessoa fala, olha, me ajuda aqui, qual que é a melhor forma de eu redigir isso? E você juntar todas essas pontas e você trazer um resultado dinâmico e que representa para quem está adquirindo aquele produto, aquele serviço, eu acho que é a mágica do que a gente entrega hoje e da universalidade dos dados, que tanto se fala hoje em dia, né? Os dados são... o novo petróleo. Todo mundo já ouviu falar isso, muito mais do que petróleo. A gente está falando aí de conhecimento, de informação e também de ter uma proximidade de todo mundo que está dentro das pontas. E juntas com o mesmo objetivo. Sim, né? Porque isso é muito importante.
Carol, a Alana acabou de trazer aqui um pouco dos resultados que ela consegue extrair do Analytics ali, mais voltada para o lado de gestão, provisionamento, acordos. O que você hoje percebe? Talvez, e eu quero até uma opinião sua. A gente sabe que, infelizmente, quando a tecnologia ela começa, nem sempre ela é acessível para todo mundo. Eu acredito que a jurimetria talvez esteja começando a passar por esse processo já de democratização, de chegar mais para todo mundo. Mas, primeira pergunta, né? Como que você percebe esse movimento de acessibilidade de tecnologia? Sim. E no segundo momento o que você acredita que mais, qual seria, assim, os maiores valores gerados por quem faz uso da jurimetria? Tá. Com relação ao acesso, eu concordo que ainda é uma coisa que não tá aí para todo mundo, mas eu já enxergo, sim, esse movimento de democratização, no sentido, de repente, não de ter acesso a, por exemplo, a plataforma da empresa que eu trabalho, de repente não nesse nível, mas num nível de ir levando o conhecimento para as pessoas. Perfeito. Porque é possível você fazer uma jurimetria, digamos assim, da sua base de processos com Excel. É possível. Vai ser tão eficiente, ou então assim, você vai ter muita informação ali para você tomar uma decisão estratégica? Provavelmente não. Mas para algumas questões, por exemplo, então, vamos fazer um saneamento para ver se tem processo aqui que pode ser arquivado e a gente tá com esse processo rodando, tá tendo gasto e não precisava. Com isso, você já consegue, com o Excel ali, de repente descobrir que você tem, sei lá, 100 processos que já podiam ter sido arquivados, encerrados, se não tem mais gasto com aquilo ali, e que você tá fazendo o seu financeiro trabalhar aquilo sem necessidade. Agora, uma coisa mais sofisticada, eu acho que ainda vai demorar um tempinho para chegar, por duas razões. A gente sabe que tecnologia geralmente tem um custo. Sim. E não é um custo acessível para qualquer departamento jurídico, escritório. Acho que o departamento jurídico é mais fácil, porque tem uma estrutura, né? E também, e talvez mais do que o primeiro, pela resistência das pessoas. Sim. Eu ainda enxergo muito. Eu estava participando de uma live do CEO da empresa que eu trabalho essa semana, e os comentários das pessoas, que muito provavelmente eram profissionais do direito, eram comentários assim: o monstro está chegando, ou então é isso que vocês chamam de justiça 4.0, vocês estão matando o direito. O direito parte do princípio de que nada é certo, não existe assertividade, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que essa resistência talvez seja mais prejudicial do que o aspecto financeiro. Que deveria ser o contrário. Assim, de repente, eu tenho um escritório, eu e a Alana, por exemplo, a gente tem um escritório pequenininho ali, e a gente quer muito aquilo, só que a gente não consegue bancar. E aí a gente tem que fazendo do jeito que dá. Mas não, o que eu vejo é que, e assim, isso de grandes bancas, de defenderem o tradicionalismo e não precisamos mudar. Exato. Assim, eu não sei as informações ao certo, mas teve uma notícia um tempo atrás que parecia que o Ministério Público estava fazendo uma investigação porque foi utilizada a jurimetria para casos de acordo do Uber, alguma coisa assim, e isso estava tirando a essência do direito, digamos assim. Então, na França, por exemplo, é proibido o uso de jurimetria. Então, assim, existe a possibilidade que isso aconteça aqui dentro? Existe. Porque se a resistência for maior do que a revolução, ela pode vir a ganhar. Eu não acho que vai ser o que vai acontecer. Também não acredito. Porque a tendência mostra que não seja isso. Então, assim, talvez o nosso ponto-chave aí do problema não seja o dinheiro. Seja as pessoas e o comportamento, né? Mudança comportamental e estrutural. Acho que principalmente pelos escritórios de advocacia, né? Sim. A gente tem bancas que estão muito acostumadas com o tradicional e até trazendo um pouquinho disso para o Legal Ops, é muito comum você ver dentro do escritório os advogados terem que fazer tudo. Sim. Então, ele tem desde que fazer a peça técnica, a audiência, sustentação oral, preencher a planilha, preencher o sistema, e isso é documentado, e isso é pautado como requisito, sendo que
isso poderia ser terceirizado por Legal Ops. Com certeza. Ou criar uma equipe específica que seja, dependendo da necessidade de cada um. Então, a resistência, a mudança de comportamento, acho que em todas as áreas que a gente fala de tecnologia no direito, é um dos grandes desafios. Com certeza. E principalmente porque a gente tem, às vezes, eu não estou falando de idade, estou falando de mentalidade, porque às vezes a gente tem pessoas ali de 60, 70, 80, 90 anos do direito e que são extremamente próximas. Sim. Eu estou falando, de fato, de uma barreira ali de pensamento e comportamento. Só que isso especificamente é o que a gente percebe que vai cada vez mais tendo uma alteração. Por quê? Hoje a gente tem esses profissionais que mantêm esse pensamento, porém, os clientes desses profissionais não vão ser os mesmos para o resto da vida. Sim. Os clientes, os que a gente chama de consumidores legais, os consumidores dos serviços jurídicos, eles vão mudar. A gente vai ter cada vez mais millennials, geração Y, Z, daqui a pouco, sei lá, W chegando. E essa geração não quer a prestação de serviços jurídicos da mesma forma. Não. Eu não quero ali imaginar que eu vou propor uma demanda e eu não sei minimamente a chance que eu tenho de êxito, ou minimamente o tempo que eu tenho, porque isso envolve muito dinheiro, gente. Sim. Vamos falar a verdade. Sim. Porque, poxa, se eu percebo que eu tenho uma demanda ali de 15 anos, o que tá envolvido nesses 15 anos? E se eu fizer um acordo e não ter mais que, talvez, utilizar o judiciário? E a gente tá falando muito disso, até baseado... O Barroso fala isso, que o advogado do futuro não é aquele que sabe propor uma boa demanda, e sim aquele que sabe evitá-la. Sim. Então, você vê que o próprio judiciário tem essa necessidade, porque, óbvio, ele tá abarrotado. Só que os profissionais ainda insistem, às vezes, em... Não, vamos ajuizar, vamos sei lá. Né? É uma mentalidade que... tudo é processo. Sim. Processo. E não é mais assim. Porque eu acho que hoje as pessoas têm a visão que, no final do dia, qualquer processo é dinheiro. Perfeito. Você tá disposto a gastar mais aqui por um processo que vai demorar, sei lá, 15 anos para você ver um resultado que talvez nem seja o que você tá esperando? Ou você pode resolver aqui, você pode fazer um acordo, ou de repente... deixar pra lá, nem às vale a vezes, pena, né? sabe? Às vezes você... eu acho que eu tenho um direito X. Só que você vai gastar tanto pra ter aquele direito ali. Será que vale a pena? Então, eu acho que é mudar mesmo essa mentalidade. De que é exatamente isso que o Barroso fala. Mudar a mentalidade que não precisa ser todo um processo. Sim. Eu não vou ter mais razão porque eu processei o meu plano de saúde. Sim. E a gente fala isso tanto de uma via do consumidor, né, pessoa física, quanto um CNPJ. Eu já tive a oportunidade de conversar com grandes gestores de empresas e eles falaram, cara, tem hora que a gente tem que entender que a gente tem que abaixar a cabeça. Exato. Entendeu? E fazer um bendito do acordo ali, porque nós estamos errados. E às vezes o consumidor também entender que, né, não é bem assim, e vice-versa. Eu acho que é uma questão que a gente busca muito mais um diálogo, um extrajudicial do que o judicial em si. Perfeito. E gente, como que talvez se alguém estiver escutando e vendo a gente, o que vocês percebem que se encaixa mais no perfil, seja no perfil de se trabalhar com jurimetria, seja de trabalhar mais na parte de gestão? Qual que é o perfil de profissional, assim, conectado com essas áreas? Tá, vou começar. Vai lá, Carol. Como eu já comentei, e eu bato muito nessa tecla, tipo, bem chata. Eu enxergo, assim, que uma necessidade fundamental é ter esse olhar analítico. Tá. E isso, assim, a pessoa vai ter isso pra vida. E aí, por acaso, ela vai usar. Porque é algo que eu sempre comentei, assim, tudo na minha vida. Eu vou decidir, sei lá, se eu vou comer batata ou carne. Eu fazia uma análise daquilo ali. E é perfil. Eu posso falar que eu não tenho esse perfil analítico. É perfil. É por isso que eu falei, às vezes parece ser meio chato. Sim. Porque, mas por que isso? Por que não esse? E se eu escolher esse? O que vai acontecer? E se eu escolher esse? O que vai acontecer? Então, assim, ter muito esse olhar. Sim. Não ter medo, o que é bem difícil. Eu tenho medo. Na verdade, não é não ter medo. Não é não ter medo. É agir
independente dele, agir com ele. Saber se joga, trabalhar com ele. Sim, se joga, porque é muito diferente, realmente. Então, assim, se vocês me perguntassem, sei lá, 2 anos atrás, e aí, o que você acha daqui 2 anos? É a mesma coisa de agora. Então, assim, eu nunca achei que eu estaria aqui e, assim, que eu faria tantas coisas diferentes como eu já fiz. Então, assim, gente, hoje eu tô participando de um podcast. Isso talvez era inimaginável, né? Total, porque, assim, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Então, assim, tá aqui pra mim é uma vitória, porque eu tô me comunicando, eu tô falando com outras pessoas, eu tô transformando a vida de outras pessoas, porque a gente, às vezes, não enxerga o nosso potencial. Sim. Então, confia que vai dar certo. E deixa eu pensar, eu já falei da comunicação, né? Eu não enxergava a comunicação como uma soft skill necessária, mas hoje, pelo menos dentro do meu trabalho, eu enxergo. E talvez uma resiliência. Perfeito. Mas eu bato, assim, com toda a força no perfil analítico. É assim... preponderante, né? Legal. E você, Alana? Eu vejo assim, que em qualquer área, seja no direito, seja na transição, seja quem tá num lugar X e quer ir pro Y, a gente precisa, de novo, bater na tecla do autoconhecimento. A Carol falou muito de soft skills, e isso é importante no quesito planejamento. Então, aonde eu tô, aonde eu me vejo, o que eu quero fazer, seja porque eu gosto, porque eu tenho experiência, ou porque eu quero mudar radicalmente mesmo. Sim. E dentro das soft skills, tudo isso a gente tem que trabalhar. Então, resiliência, adaptabilidade, a comunicação, o pensamento estratégico é uma questão muito importante, o pensar fora da caixa que se fala tanto hoje, entender aonde é que o seu perfil como pessoa se encaixa dentro do que você busca fazer. Perfeito. Para mim, esse seria o primeiro ponto. Dentro desse mapeamento que a gente faz de um perfil, é realmente começar a entender o que existe no mercado e aproveitar o que você já tem e começar a trabalhar o que você precisa melhorar. Pro Legal Ops, eu entendo que ele tem níveis, assim. Então, você pode ser desde um estagiário até um gestor e tem que entender em que momento, em que ponta você se encontra. Mas, assim, o pensamento analítico pra cá também é muito importante, porque a gente vai estar lidando com dados, a gente vai estar lidando com planilhas, a gente vai estar trazendo o pensamento que aquele cliente quer para ver como é que é possível fazer, o que é possível fazer e entregar uma solução ali de gestão jurídica. Perfeito. Isso é uma coisa também muito comum. E dentro do dia a dia mesmo da parte técnica, é ter um pouco de habilidade ali com o sistema, seja um nível básico ali de um Excel, indo para o mais avançado, um Power BI, ter toda essa questão de tratativas de comunicação, pensar ali entendimento do negócio. Então, se o seu negócio é um negócio da área energética, não, é da área de construção, é da área de obras, saber entender o perfil do cliente para você também conseguir estruturar. Ser um parceiro do negócio, que é o que tanto se fala, e ser realmente um alinhamento, uma parceria integral, tanto de você como profissional para aquela organização, quanto quem vai estar trabalhando com você e para quem você vai estar atendendo. E lógico, aí dentro das especificidades de cada um, a gente vê inúmeras vagas aí dentro do mercado, com várias terminologias, e entender também para onde que o cenário está caminhando, o que eu preciso desenvolver, o que eu já tenho, que eu posso adaptar, e o fit cultural, que a gente já falou também, essa questão de posicionamento digital. Às vezes as pessoas acham que minha vida é pessoal, eu posso postar qualquer coisa, mas hoje a gente sabe que cada vez mais os recrutadores usam os perfis de redes sociais para te analisar. Também, eu acho que tem essa questão de noção. E sempre lembrando que, por mais que a gente esteja falando em dados, inteligência artificial, é a humanização das relações de trabalho, das relações de entrega que fazem a diferença. E você tá conectado com isso, eu acho que faz um diferencial, um profissional muito mais qualificado na hora de estar pronto ali pro mercado. Perfeito. Agora, pra gente ir caminhando aqui pro finalzinho, eu tenho uma penúltima pergunta, que é assim: nem tudo são flores, né? A gente fala com um brilho nos olhos da nossa área profissional, porque, claro, a maior parte do tempo, eu brinco que é a regra de 70-30. 70% do seu tempo você tem que estar fazendo algo que você gosta e 30%, cara, senta, porque vai de fato ser algo penoso, porque todo mundo faz, a gente não faz só o que a gente gosta. Mas eu queria ter essa abordagem de vocês.
O que vocês hoje percebem que talvez seja um desafio na carreira de vocês, na área profissional em si, porque as áreas não estão prontas, as carreiras estão longe de estarem maduras. O que vocês percebem como desafio? Pode começar. Eu acho interessante que muitas vezes rola um pouco de expectativa e realidade. Sim. Quando as pessoas pensam assim, eu não tô feliz aqui onde eu tô, não gosto de fazer isso, eu vou mudar para a área que eu tô escolhendo, que eu acho que tem mais a ver com o meu perfil e vai ser tudo resolvido. Não vai, é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter na cabeça, que não vai ser 100% perfeito o que a gente gosta. Se fosse 100% o que a gente gosta, seria lazer e olhe lá. Porque até pensando numa analogia, se você escolhe fazer uma viagem, um exemplo que você estruturou muito, pode ter algum perrengue, sempre pode ter algo que você achou que ia ser de uma maneira e é de outra. Então, ter na cabeça esse primeiro passo é essencial para você entender que você vai ter percalços no meio do caminho. Depois, de forma estratégica, com inteligência emocional, saber lidar com isso para acolher esse sentimento, seja do medo, da insegurança, para saber, disso daqui, qual é o problema? Sou eu, é a área que eu tô, é o lugar que eu trabalho, são as pessoas que eu tenho que lidar na minha equipe, ou é o meu cliente que eu atendo. É mapear esse sentimento e essa realidade do dia a dia do seu trabalho. É o segundo passo. E quando você tiver esse cenário, a gente em LegalOps trabalha muito com o workflow, com o mapeamento de fluxos, para onde começa, para onde que vai. E aqui, pensando no dia a dia do trabalho, é exatamente a mesma coisa. Você tendo esse mapa, você entender mesmo. E tudo colocar prazos. Da mesma forma como a gente faz uma transição de carreira, dentro dela, se a gente está pensando de outra forma, tem que ter um prazo. Vou dar um tempo aqui, vou ver se faz sentido. Sim. O que eu posso fazer? O que depende de mim? Eu posso ter uma comunicação mais aberta com a minha gerência? Ou, não, eles vão ter essa abertura. Então, algo que eu possa fazer como pessoa é o clássico faz o teu. Faz o que depende de você. O restante, as coisas vão caminhando. E eu tenho um lema que eu uso muito, que é um dia de cada vez. A gente tem uma tendência a ser ansioso, né? Muito. Apesar de eu ser uma pessoa calma, no fundo sou uma pessoa ansiosa. Então, trabalhar com isso diariamente, e tudo isso tem a ver com autoconhecimento também, e tem a ver com os desafios que cada um vai enfrentando. Sim. E começa do mais simples, né? Usando a metodologia Lean ali, tanto para processos quanto para pessoas. Começa com o mais simples. Então, sei lá, se você quer escrever isso num caderno, num planner, você escreve. Se você quer falar com um colega, você fala. E é entender mesmo essas questões para daí você começar a ver o que vai estar se conectando com você. Até porque aqui a gente fala muito de carreira, de transição. E eu acho que isso é muito importante aí pro processo. É verdade. Não acreditar que vai ser tudo certinho, linear, porque... não vai ser, né? Como dizem, né? Uma das grandes certezas que a gente tem é a incerteza. É verdade. É estabilidade. E quando a gente acolhe isso, nossa, dá um calor no coração, né? É verdade. Sim. E você, Carol, o que você enxerga como desafio aí? Bom, a Alana já acabou, não tem nada. Assim, em termos práticos, hoje em dia, o que eu enxergo como um desafio para mim, no sentido de facilitar e trazer eficiência para o meu dia a dia, seria saber programar. Entendo. Porque eu não precisaria tanto dos meninos de desenvolvimento, de programação, para fazer algumas coisas do meu dia a dia. Então, assim, tecnicamente, eu acho que esse é um desafio. Agora, das outras 1000 áreas da vida, a Alana já, assim... Mas olha como que é engraçado. Eu acho que é aquilo que, por trás de todo problema, existe uma oportunidade. Que é o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente percebe o desafio, às vezes, de passar por um desafio, passar por uma transição, e você chegar e se deparar com outros desafios, tudo que você tá vencendo, você tá evoluindo. Sim, e é estimulante. Né? E eu acho que você voltar e perceber esse caminhar é o que mais vai te manter caminhando. Porque só não erra, só não tropeça quem tá parado. Então, eu acho que você trazer essa percepção pra você de que, putz, cara, cada problema que eu passei na minha vida me fez crescer. Sim. E se aproximar disso é ok. Perfeito. E principalmente um desafio que você fala assim, caraca, velho, isso vai ser difícil. Programar é uma coisa que eu nunca tive ideia, mas faz sentido?
pra área profissional que eu tô? Será que vai ser um desafio legal? E ter nesse desafio uma evolução gigantesca de fazer uma coisa completamente nova, que vai agregar. Exato, certeza, exato. né? Pode ser que dentro do meu trabalho eu não use tanto assim, mas minha vida não se Sim. resume ao meu trabalho. E Com certeza. pode ser que eu não fique lá pra sempre. Então, a gente tem que fazer as coisas também, não... as pessoas, elas costumam fazer coisas relacionadas a trabalho por conta da empresa. Então, eu preciso fazer um curso Sim. porque a minha empresa precisa, exige... Não, gente, façam as coisas por si. Pela sua carreira, pelo seu Exato. desenvolvimento, Ninguém né? chegou em mim e falou, olha, Carol, você precisa aprender a programar aqui, porque você não vai... Não, eu sinto essa necessidade. Assim como hoje em dia, eu sinto muita necessidade de estudar sobre inteligência artificial. Sim. Porque é uma coisa que tá ali no meu dia a dia, bem forte, bem presente. E é algo que eu tinha uma noção, assim, bem Superficial. Bem superficial. Então, assim, eu enxergo essa necessidade. Mas por quê? Porque eu quero evoluir como pessoa e como profissional. Claro. Não é porque alguém falou pra mim que eu tenho que fazer. Porque senão, fazer só por fazer, você não vai fazer bem feito, não vai aproveitar, vai chegar lá no final e falar, tá aqui, ó, já fiz. E pronto. Você não vai ter evoluído como você teria evoluído se você tivesse feito ali com vontade. É verdade. Completamente. Crescimento Exato. contínuo. Sempre, De você sempre sempre. pensar no melhor para você mesmo. E em expansão também de conhecimento, que você vai usar no seu dia a dia. Não ficar restrito, como a Carol falou, só achando que assim que você migrou para aquela oportunidade, acabou ali, esgotou. A vida tem todo um dinamismo e você vai entendendo as necessidades conforme você vai trilhando a trajetória. Exato. E aí, gente, agora pra gente fechar com chave de ouro. Quero dica. Dica pra, de repente, a pessoa que vai pro lado do Analytics, do LegalOps, e dica pra quem vai mais pro caminho da ciência de dados aí, na jurimetria. O que vocês, de repente, poderiam falar de primeiro passo? Né? Porque às vezes a gente precisa do primeiro passo. Dá o primeiro passo que o universo coloca chão. Mas esse primeiro passo precisa ser dado. Não adianta ficar só estudando, né? Porque nada vai acontecer. O que vocês acreditam que seria aí uma boa atitude para uma pessoa tomar essa atitude? Sair do zero, Sair né? do zero. Pode começar. Comecei muitas vezes. A analítica ali, ó. Ah lá, ela já na cabeça dela, mais um já começou e duas aqui, vezes e três. Peraí que eu preciso pensar um pouquinho. Ela tá pensando, nossa, assim, na parte técnica, eu entendo que seja entender o negócio como um todo. Então, hoje a gente falando de LegalOps e Analytics, não dá pra gente não falar, assim, de metodologias ágeis, de entender um pouco de sistemas, de quais sistemas que estão aí para você eventualmente se especializar. Dentro dos pilares do LegalOps, ver para qual nicho, digamos assim, você pretende ir. Então, se você pretende trabalhar no sistema financeiro, então pode fazer sentido você entender mais de um sistema SAP, que é algo muito exigido hoje nas empresas. Se você vai trabalhar com controladoria, então você entendeu uma lógica ali das etapas dos processos para você fazer um cadastro. Então, entender mesmo o nicho, em questão técnico, entender o mercado, onde você quer ir, porque existe uma necessidade diferente se você está num escritório, se você está num jurídico, se você está numa empresa mais inovadora, que é o nível das startups. E aí, para startup, eu acho que a gente tem que ter muito perfil que se fala de hands-on, que é você hoje tá contratado para isso aqui. Olha, mas precisou de uma mãozinha ali. Você tem disponibilidade? Olha, mas isso daqui você não sabe fazer. Você sempre tá saindo do famoso pau pra toda hora. Olha, eu também não sei fazer, mas vamos junto ali pensar numa estratégia. Então, pensar estrategicamente é muito atual para esse cenário. E tudo aquilo que envolve para qualquer área também. Ter a comunicação, porque vão ter alguns entraves ali que você vai precisar saber como falar com o cliente. Se você vai para o nível das startups, por exemplo, tem algumas linguagens muito específicas de termos que são usados. Então, entender isso também ali faz sentido, até para você talvez colocar isso dentro do cliente que você usa.
Fora, em geral, eu acho que o Excel, né, o Power BI faz um pouco de diferença, principalmente para quem quer o Analytics em si, que aí resumidamente, você pegar uma planilha do Excel ou extrair relatório do sistema e você trazer isso para gráficos e relatórios, que a gente está trabalhando com jurimetria, mas de uma maneira mais de design aí, desenhada. É importante também para quem vai seguir para esse lado. E ter a bagagem do jurídico, para quem é do jurídico e vai fazer uma transição, ajuda muito, porque a gente está entendendo de processos, de fluxos. A gente para analisar um contrato também. Hoje, na minha vivência, existe isso. Às vezes, quem não tem um pouco mais de dificuldade. Então, pensar ali também numa gestão de contratos e na gestão de pessoas, porque tudo deságua em pessoas. E quando a gente está falando em pessoas, a gente tem que ter essa visão, como nós colocamos aqui também, humanizada. Entender o perfil de cada um, a necessidade de cada um e também trabalhar para que você possa desenvolver o pessoal junto com você e pensando também que eles vão estar se desenvolvendo como pessoas para qualquer outro lugar que eles possam ir. Perfeito. Maravilhosa. Tá com a missão difícil aí, Carol, vai. Ela que jogou a analítica pra mim. Foi uma péssima ideia, não devia ter feito isso. Olha, assim, dentro da minha realidade atual, o que eu acho que é bem importante, considerando o meu dia a dia, é entender sobre rito processual. Então, saber a cadência do processo, saber o que cada informação que está ali dentro do processo, seja dado de capa, seja movimentação, seja documento, ter a noção não, saber mesmo. E se a pessoa já teve uma vivência, seja como estagiário, seja como advogado, funcionarismo público, enfim, da prática do direito, isso vai ajudar muito nessa visualização, no sentido de extrair insight daquilo ali. Sim. Porque você vê só por você ver, você não vai conseguir fazer essa transformação de ter ali a informação e com ela você conseguir gerar uma estratégia bacana. Então, eu acho que e aí a gente sai, assim, a passos larguíssimos na frente do pessoal de TI, por exemplo, porque eles não têm essa visão. E é algo que eu utilizo, assim, todos os dias, muitas vezes durante o dia, que é essa visão mesmo. É como se eu estivesse na posição de advogada, só que trazendo a informação, o dado, tudo mais, para outras pessoas que não são do direito. A sensação que eu tenho é essa. E como eu já falei, mas eu realmente vou falar de novo, porque eu sinto que é bem importante. Essa questão do perfil analítico é muito, muito, muito importante. E tem como a gente praticar isso com coisa assim, simples. Então, a pessoa pega um processo, sei lá, gente, processos são públicos, é coisa simples. E daquilo ali fazer uma análise, sabe? O que ela consegue extrair de informação dali? Ou então pega um grupo de processos, o que eu consigo extrair daqui? O que é uma tendência de decisão? O que esse juiz costuma decidir nessa classe judicial? Começar a fazer o que, numa menor escala, é o que a gente faz assim, com o Volume Brasil. Então, eu acho que é bacana também. E uma coisa que aí já é bem específico, mas eu acho que é bem importante, é entender sobre os sistemas do judiciário. Legal. Porque a gente tem sistemas muito diferentes. Tristíssimo, eles né? não são padronizados, pessoal. Cada estado... Então é muito Nossa, difícil. cada estado, cada tribunal. ESAGE, PJE, Projust, Cujures. É muito difícil porque, assim, pra gente... se os sistemas utilizassem o que o CNJ estabelece como padrão, gente, seria assim, lindo, né? Fantástico. Mas não é. Então, assim, de repente, uma informação que eu extraio do PJE de uma forma, eu não consigo extrair do EPROC, por exemplo. E aí, isso já bagunça tudo, porque o ideal é que a gente utilize a mesma regra de extração, que vai ser o algoritmo, para todo mundo junto. É o que eles falam muito de Open Justice, né? Exato. A abertura do judiciário. A gente fala disso, acho que todo dia. Que foi o OP Bank que possibilitou todo esse movimento de PIX, de facilidade. A gente briga isso dentro do judiciário, mas é uma caminhada. Uma evolução, né? Chegaremos lá. A gente tem, assim, eu acho que o CNJ tá bem avançado nesse sentido. O CNJ tem muitos projetos de
de utilização de inteligência artificial, o STF também. Só que tá muito lá em cima ainda. A gente precisa descer muito. A gente precisa chegar muito, na vara, na cidade pequenininha. Porque não adianta uma vara... Por exemplo, essa semana eu vi que tem uma vara que começou a usar metaverso. Mas não adianta. Sim. Porque uma só não vai conseguir fazer essa transformação. E aí não ajuda a gente. Sim. Então, assim, me ajuda a te ajudar. Questão cultural. Então eu acho que isso foi uma coisa que, pra mim, no começo, pegou bastante. Porque eu falava, beleza, aqui, ó, desenhei tudo. Aí vai pro outro sistema, tudo diferente. Você fala, nossa. E aí você tem que fazer todo o mapeamento do zero. E ter essa resiliência pra entender que é o momento e tem que funcionar dessa forma. E aceita. A gente aceita, assim, a gente fala muito mal dos sistemas. A gente o dia inteiro falando mal. Entre nós, mas faz. É o que tem. Sim. Então a gente vai usar trabalhar pra que aquilo seja mudado. Estamos aí pra isso. Exato. Eu acho que o movimento de incluir cada vez mais o Poder Judiciário dentro dessa transformação jurídica, dessa nova era, né? Dessa nova era, é muito legal. Então, assim, começar a mostrar pra quem tá lá dentro que, nossa, pode ser muito melhor do que é. Não é porque foi feita a vida inteira assim, que precisa continuar assim. Com certeza. Mas é uma longa estamos aí, né? Hashtag revolução. Exato. Assumimos de peito aberto, mas acredito que o caminho seja por aí. Sim. Meninas, ai, que papo delícia! Foi ótimo. Passa muito rápido. Mas a gente tem por objetivo trazer principalmente um pouco mais do cotidiano de vocês. Depois vai ter podcast com cada uma, falando muito especificamente. Quero todas aqui, já estão mais do que convidadas para um próximo bate-papo. Que a gente veio. Já estamos com a roupa de ir. Mas eu queria deixar aqui pro pessoal, caso vocês tenham dúvidas, gente, queiram fazer algum comentário, falar o que vocês acham, deixa aqui pra gente, não esquece de deixar o seu like, né? O perfil das meninas também lá dentro do LinkedIn, entre em contato com elas, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se busque entender, principalmente com pessoas que trabalham ali naquela área, se de repente isso é a sua praia também. Com certeza. Eu acho que isso é a intenção do Na Trilha é trazer esse tipo de informação que até então não existia. E estamos aqui para fazer isso, né? Meninas, obrigada de coração. Obrigada a você. Eu que agradeço. Maravilhosas. Carol, foi maravilhoso. Trilhar tudo isso com vocês é incrível. E estamos juntas sempre. Obrigada, projeto. Obrigada a você. Obrigada mesmo, pessoal. Até mais. Até a próxima. Gente, beijo.